sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal. Hoje eu trago para vocês uma experiência que eu tive esses dias, para mostrar para vocês que muitas vezes um tratamento terapêutico vai além de reiki, radiestesia. Muitas vezes acontece alguns fatos que são resolvidos eh, na parte espiritual também. Eu estava com um caso um pouco complexo, onde a gente ia tratar um vício da pessoa e várias questões mentais e emocionais. E na fase da identificação para fazer ver o melhor tratamento para a pessoa, que eu trato principalmente com o reiki e a fitoterapia, nesse caso que eu escolhi. Foi no pré-diagnóstico, eu identifiquei que tinha também problema de obsessão espiritual. Então, eu vou fazendo a minha parte e a espiritualidade, quando achar o momento adequado, ela age. E assim eu me entrego, vou cuidando do que está ao meu alcance. Aí numa noite, em um desdobramento espiritual, né, muitas vezes é muito parecido com o sonho, mas a gente sabe, a gente tem uma leve consciência que ali tem coisas que não estão batendo, né, então a gente sabe que a gente está numa realidade paralela. Então eu estava sonhando que eu estava na companhia da minha mãe, mas eu estava estranhando o comportamento dela, estava muito séria, muito sisuda, muito firme, minha mãe desencarnada há 9 anos já. E ali a gente tinha realizado algumas coisas e estaria supostamente voltando para minha casa. A gente pegou um caminho e este caminho não estava levando para minha casa, levou para um local diferente e a gente acabou meio num beco sem saída. Aí eu olhava para ela e falava: "Ah, daqui a gente não vai poder ir". E ela me olhava quieta, aí quando eu ia me virar para a gente poder voltar e pegar outro caminho, aí tinha um espírito semelhante a um mendigo, e ele falava para mim se o que eu estava fazendo ali, aí eu falei: "Estou tentando voltar para casa", e ele me perguntava se eu não tinha medo dele. É, tinha um pouco, né, mas eu não ia confessar. Então, aí eu falei para ele, eu olhava bem nos olhos dele, sentindo aquele cheiro que não estava muito agradável, não estava demais, mas não estava muito desagradável, e eu falava que não. Ele estava bem vestido, tinha relógio, tinha corrente, tinha pulseiras, estava de camisa social, calça social, sapato social, cinto. Como se outrora fosse uma vestimenta bacana para quem sairia, estivesse a passeio, né. Ali já estava poída, difícil, já estava em condições deterioradas a roupa. E ele chegou muito perto, assim, tentando me intimidar, e eu fiquei ali segurando meu medo, eu não ia mostrar, e falei que eu não tinha medo, aí ele se afastou e deixou eu passar. Aí eu olhei para minha mãe calada, ele foi na frente, rapidamente, saiu assim rapidamente, eu olhei para minha mãe, assim, daquele respiro, né, falei: "Nossa", e falei: "Nós vamos ter que voltar, vai ter que passar por ele", e voltamos. Aí começamos a fazer o caminho de volta, aí eu prestei atenção que tinha ali como se fosse uma barraca improvisada com lona e cobertores velhos, e ele estava lá dentro daquele local. Nós passamos por ele, ele olhou nos olhos, eu também olhei, baixei a cabeça e nós tomamos outro caminho, que aquele parecia que ia dar onde estava, onde a gente tinha que chegar. E aí minha mãe foi na frente, eu um pouco atrás, aí ele veio de novo e: "Ei, você vai embora sem se despedir de mim?" Aí eu olhava para ele assim, eu falei: "Ah, se esse é o problema", aí eu estendi a minha mão para ele, e ele: "Você vai me dar a sua mão?" Eu falei: "Vou, não é para se despedir?"
E nesse momento eu estendi a minha mão para dar um aperto de mão para ele, e a mão imediatamente começou a tomar uma coloração entre verde claro e esbranquiçado. E eu pensei: "Nossa, é assim que fica a minha mão quando eu estou aplicando o reiki?". E eu estendi para ele e aquela luz que estava na minha mão começou a iluminar ele inteirinho. E ele começou a ficar da cor que estava a minha mão. Era um verde bem clarinho e quase branco. Aí ele, conforme ele foi se iluminando e a gente no contato visual, sem sem soltar aquele contato visual por nenhum minuto, aí foram aparecendo 2 entidades espirituais, uma de cada lado dele, e ele olhando, aí puseram a mão no ombro dele, e daí a pouco ele foi se desfazendo a imagem, no nos aos poucos a luz na minha mão também foi desaparecendo, e eu estava, assim, muito surpresa. Falei: "Eu não esperava aquele desfecho". E aí eu olhava para minha mãe para falar, né, para ver se ela tinha visto, e aí quando eu olhei para minha mãe, não era minha mãe, era o meu mentor. Aí eu olhava e falava para ele e falei: "Nossa, era você o tempo todo", por isso que não estava no comportamento dela. E aí ele falava: "Ele não iria vir até a nós se visse que era um homem e uma mulher, mas uma mulher e uma senhora, ele seria atraído". Então, aquele espírito ele foi redirecionado para a luz, ele foi socorrido. Então, nesse momento, ele passava a não mais a acompanhar a pessoa que eu estava assistindo. Então, ali já se torna o tratamento muito mais fácil. Então, a gente começa a tratar a pessoa de uma maneira, mas a gente nunca sabe o desfecho daquela situação, o que o futuro e a espiritualidade nos reserva para a gente poder cuidar daquela pessoa. Bom, eu sou Lucily Gomes, terapeuta integrativa e complementar, atendo principalmente em reiki, radiestesia e tarot terapêutico. E se você gosta desse tipo de atendimento e quiser uma Hum, na sua energia, para o seu problema, para a sua condição, é só me chamar, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição, e vai ser um prazer atendê-lo e ver o que a gente vai conseguir trazer de melhor para você. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, para que a gente possa estar levando essa mensagem de amor para mais pessoas o possível. Gratidão, gratidão, gratidão.